Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Podeis assentar-vos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Palavra da salvação. Eu queria chamar aqui no altar algumas pessoas. O José da Gabriela, a missionária Cidinha, o cooperador Celso, o missionário Cícero, todos eles chegaram aqui na igreja com sérios problemas. E quando clamaram, receberam a solução. O senhor, por exemplo, seu Zé, quando chegou a primeira vez na nossa comunidade, qual é o problema que o senhor tinha? Eu tinha operado da hérnia de disco, que eu estourei a coluna no cartonifício. Estourou a coluna no trabalho.
Aí precisou operar. Precisei operar. E eu não andava. Eu andava 100 metros, sentava no chão, no meio da rua, onde eu estivesse. Então, mesmo depois da operação, o senhor não conseguia andar. Andava 100 metros, uma quadra, e precisava sentar. E sentia muitas dores. Muitas dores, muitas dores. Eu não andava, estava condenado, porque o médico, o Dr. Celso Limone, falou que eu não tinha jeito, era para mim aguentar daquele jeito, que se eu operasse novamente, eu ia ficar na cadeira de roda. Então o médico desenganou o senhor. A sua vida vai ser assim mesmo. Não tem mais jeito. O senhor vai ficar com essa deficiência pela vida. E não dá para operar outra vez, que acaba numa cadeira de rodas. Então estava desenganado. Estava desenganado. Sofria muito. Muita dor, muita dor. Eu não podia trabalhar mais e nem o NPS já não tinha mais, né? Porque o NPS se afasta um tempo e aí manda de volta. E você não pode trabalhar, você volta para o NPS não aceita e te manda de volta. Então o senhor estava até passando necessidade. Cheguei a passar necessidade sim. E o que aconteceu quando o senhor chegou aqui na associação? Eu, na hora do louvor da mão ensanguentada, começava a louvar, né? E assim que começava a oração de cura, eu começava a adormecer na cadeira. A minha esposa me cutucava, falava: para de dormir, você tá dormindo aí, né? E foi assim. Na hora da oração, o senhor adormecia? Na hora da oração eu estava bem, na hora da oração eu adormecia. E sabia que era o Espírito Santo tratando, ou não compreendia direito? No momento eu não compreendia direito, não compreendia. Eu fui compreender depois da quarta vez que... Isso aconteceu durante 4 semanas, um mês inteiro. O senhor veio aqui, na hora da oração adormecia. Exato. E depois dessa 4ª vez, o que aconteceu? Não tinha mais nada. Ficou curado. A coluna voltou a trabalhar. Voltei a trabalhar normal. A coluna não apresentou mais nenhum problema. Não apresentou nenhum problema. Ficou curado. Com a graça de Deus. Quem curou o Senhor? Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E a senhora missionária, como chegou aqui na associação? Eu cheguei com câncer no fígado do tamanho de uma laranja e no meu sangue também. Eu cheguei inchada, carregada, não andava mais, desenganada pela medicina, a medicina dos homens. Mas o Senhor chegou de Portugal e veio celebrar, e eu pedi que me trouxesse até o Senhor. E eu vim carregada, e na hora da oração, da cura e libertação, eu senti aquele tumor virar como se fosse um rolo de barbante, e aquele rolo saiu como um fio e foi saindo e diminuindo, e quando eu senti nos meus olhos saindo lágrimas, eu senti aquele buraco e aquele tumor não tinha mais. E o Senhor veio onde estava, no meio daquela multidão, e eu tenho até a revista, com 3.500 pessoas. O Senhor veio fazendo imposição de mãos, e o Senhor chegou até mim e disse: filha, você está curada, volte no teu médico, traz os exames. E eu trouxe para o Senhor meus exames, não tinha mais nada, fui curada da leucemia no sangue e aquele tumor maligno. Para a honra e glória desse Deus, esse Deus que me curou, é esse Deus que eu quero viver o resto da minha vida falando dele, esse Deus tremendo que eu conheci aqui na Igreja do Espírito Santo. E a senhora estava desenganada naturalmente pelos médicos. Pelos médicos. Padre, eu fui em todos os médicos, os melhores médicos, não tinha cura. E cada dia eu ia inchando mais, e cada dia eu ia me desfazendo mais, até o ponto de não andar mais e nem se alimentar.
Eu fui... Nem alimentava mais. Não, eu fui ao encontro do Senhor assim, desenganada dos médicos e prestes assim a sair desse mundo. Carregada, não andava mais. Senhor, não. E depois da oração, eu fui andar depois de 6 dias ainda. Eu fui devagarinho segurando para poder andar mais ou menos. Foi quando... O Espírito Santo foi tratando com a senhora durante a semana. Aí voltou ao médico e ele não achou mais o câncer no fígado? Não, eu fiz a tomografia, todos os exames, inclusive de sangue, porque a contagem dos glóbulos brancos era enorme, era 690 mil, é uma numeração que um ser humano não pode viver, padre, não é? O normal é quanto? É 38 mil. E estava 690 mil. Eu não tinha mais cor, eu não tinha mais nada. Quem curou a senhora? Aquele tremendo, aquele Deus tremendo que se chama Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte. O senhor missionário Cícero, como chegou aqui na associação? Cheguei morto, acabado. Morto, acabado, por quê? Tanta doença e enfermidade. Tinha muita doença, muita enfermidade. Está chorando é de emoção, não é? Justamente, padre. Porque Jesus me curou e curou minha família. Isso que foi mais importante na minha vida. Que eu pensava em pegar o revólver e atirar dentro do meu ouvido. O senhor pensou até em se matar. Tão graves eram os problemas. Justamente, padre. Era tão grave que eu não suportava de tanta dor no meu corpo, tanta enfermidade, e não era carnal, era espiritual. Era das trevas que estavam montando em cima de mim. Aí o senhor chegou aqui e como aconteceu a cura? Aconteceu na hora do repouso do Espírito Santo. O senhor repousou e quando levantou, estava curado das muitas enfermidades. Muita enfermidade, porque eu parecia, quando eu entrei no repouso do Espírito Santo, parecia que tinha 1000 quilos descendo eu dentro do chão. Aí quando eu me levantei, não tinha mais nada, em nome do Senhor Jesus. E aí eu agradeço quem estiver por aqui, nunca largue esse Jesus vivo, que fez a obra na minha vida e vai fazer de todos vocês. Eu creio. Quem curou o senhor? Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Celso, como foi que o senhor chegou aqui na associação? Ai, padre, eu cheguei meio arrastado, viu? Sem voz, um problema no braço, na mão. Não tinha voz, ele perdeu completamente a voz. O que os médicos diziam que era? Bom, que eu tinha que andar com uma mangueira aqui, ó, para poder falar, senão e tampar. Então, aí foi o dia que eu tive que acreditar na nossa igreja, lá da Associação do Senhor Jesus, lá, porque lá insistia um padre que dava força. Então eu tive que ir lá, para ver se... E no braço, o que o senhor tinha? No braço tinha um caroço aqui do tamanho de uma laranja. O tamanho de uma laranja. E por que não operou? Não operei porque ia dar problema no meu pulso. Depois eu não podia nem dirigir mais. E na oficina ia me dar trabalho, porque eu não podia apertar nem com o torquímetro, mas o motor não podia fazer. Então eu falei, não vou operar. Eu não quis operar, falei, vou na igreja que lá eu vou ser curado. E como aconteceu a cura? Foi na primeira vez? A primeira vez que eu fui lá, falei com o senhor me falou, leva esse óleo que é da cástia, né? E passa toda noite, você vai passar isso aí, que quando você vai pensar que não vai sumir. E foi o que aconteceu. O caroço desapareceu. E a voz? Também. Voltou. Em nome de Jesus. Quem curou o senhor? Só pode ser o Pai do céu, né? Vamos aplaudir o Deus vivo, todo-poderoso. Deixa eu falar mais uma parte. Para quem não me conhece, gente, para quem não lembra, foi 2 vezes que eu falei com o padre Mazinho lá na associação, que não tinha condições de chegar perto, porque era tanta gente,
Era tanta gente, para você pegar ele, você tinha que puxar pelo pescoço. Ou então segurar o Tiago ali, que era o Tiago que trazia o padre, né? E aí, até que um dia conseguimos falar com ele. Aí, foi aí que começou a minha cura. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu me lembro também, no dia em que o cooperador José foi curado, eu me lembro que havia uma paralítica numa cadeira de rodas bem diante do altar e ela começou a andar, não foi? O senhor percebeu também aquele milagre? Ela levantou, começou a andar. 40 anos paralítica. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Diga para a pessoa do seu lado: hoje é dia de milagres. E quem é o responsável pelos milagres? Diga aí para a pessoa do seu lado: Jesus. Diga, esse nome tem poder. Jesus saía de Jericó. Uma enorme multidão o acompanhava. E no meio daquela multidão, muitas pessoas enfrentavam sérios problemas. Muitos estavam terrivelmente doentes. Mas o milagre, ele foi dado para alguém que não estava naquela multidão. A vitória foi entregue nas mãos de um mendigo. Diga, ele era um mendigo. A bênção de Jesus foi entregue para um cego. Diga, ele era um cego. Bartimeu, o nome dele. Não seguia Jesus. Estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Muitas vezes eu quis penetrar no coração daquele homem, no coração de Bartimeu, para saber como ele se sentia. E uma coisa dá para perceber: ele era um homem triste. Toda pessoa que enfrenta sérios problemas é uma pessoa triste. A missionária Cidinha, quando veio na nossa celebração pela primeira vez, parecia um poço de tristeza. Assim como o missionário Cícero, os Céus, o seu José, todos eles estavam muito tristes. O problema que eles enfrentavam era sério demais.
roubava a alegria. Então Bartimeu era também um homem triste, angustiado, atribulado. Podemos perceber também que Bartimeu era um homem completamente desestimulado, cego, mendigo. Não havia uma razão para ter entusiasmo, para ser um homem estimulado. Então era um homem desestimulado completamente. Assim como a missionária Cidinha. Câncer no fígado, câncer no sangue, inchada como um balão, desenganada. Que estímulo tinha ela? Missionário Cícero, um poço de enfermidades. Os demais membros da família também enfrentando problemas sérios. Isso rouba o ânimo. Isso impede que a pessoa seja uma pessoa entusiasta, que sonhe, que faça planos. Os céus. Um enorme tumor no braço. É mecânico, vive dos braços. Não podia operar porque perderia os movimentos. Então os problemas do dia a dia, os problemas sérios, roubam o nosso estímulo. Assim era Bartimeu. Ele era também um homem humilhado. Humilhado. Cego. Mendigo. Eu tenho a impressão que ele se sentia o último dos homens. Aquele que está lá no final da fila. A bem da verdade, estava no fundo do poço. E não era esse o mesmo sentimento da nossa irmã, dos nossos irmãos que testemunharam aqui, humilhados pela doença, humilhados pelos problemas. Bartimeu, senhoras e senhores, era também um homem solitário, completamente só. Porque a primeira coisa que acontece quando nós enfrentamos um problema é que a maioria das pessoas se afastam. Ninguém gosta de conviver com pessoas problemáticas. Ninguém quer estar ao lado de pessoas que foram derrotadas pelo vício, pela enfermidade, por um problema qualquer. Então o destino dessas pessoas é a solidão. E esse, meus amigos, minhas amigas, é o retrato de muitos que me ouvem, enfrentando problemas sérios, humilhados, desestimulados, solitários, rejeitados.
É exatamente isso que o inimigo quer fazer com as pessoas. Lançá-las num abismo profundo, tirar toda a alegria, toda a paz, todo o ânimo. Ele quer que as pessoas estejam completamente caídas no lodo, na lama. Mas Jesus veio para trazer uma nova vida. E uma vida abundante. Uma vida nova, uma vida feliz. E foi exatamente o que aconteceu com Bartimeu. E foi o que aconteceu com a missionária Cidinha, com o missionário Cícero, com o cooperador Celso, com o cooperador José. Jesus veio para mudar. Ele se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo. Eu tenho uma boa nova para você. Jesus, que saía da cidade de Jericó, hoje ele entra nesta igreja. Ele já entrou nesta igreja. Ele confirma com uma palavra: onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou aí no meio deles. Ele está aqui. Diga bem forte: Jesus está aqui. Mais forte ainda: Jesus está aqui. E onde Jesus está, a bênção acontece. A vitória é alcançada. E é impressionante que a multidão que seguia Jesus, as centenas de pessoas que saíam atrás dele lá em Jericó, não perceberam que ele trazia nas mãos a vitória que elas tanto queriam, a bênção que necessitavam com tanta intensidade, o milagre que buscavam. Veja mais uma palavra de Jesus para o seu coração nesta noite. O Pai colocou tudo nas minhas mãos, e eu posso dá-lo a quem quiser. Tudo, inclusive essa bênção que você está buscando. Jesus está com as mãos carregadas de bênçãos, pesadas de tantas bênçãos, inclusive a sua bênção, inclusive a minha bênção. E até a bênção daquela pessoa que você está representando hoje aqui. E que se não mencionou o nome dela, convém mencioná-lo, porque Jesus quer ouvir.
As mãos de Jesus estão tão pesadas que Ele está dizendo: eu quero abençoar. Eu quero abençoar. Eu preciso abençoar. Você sabia que Jesus tem nas mãos uma chave de ouro para você? Você sabia que Ele tem nas mãos a cura para essa enfermidade? A libertação para esse vício? Você sabia que Jesus traz hoje nas mãos até a chave de Davi, que abre todas as portas e ninguém mais pode fechar? Bartimeu nos deixou um enorme legado. Bartimeu nos ensinou algo fantástico. Jesus nos deu a teoria. O Pai, o Espírito Santo nos deram a teoria. Bartimeu nos ensinou a prática. E é na prática que nós aprendemos. É ou não é? Você, quando começou a consertar os motores, não foi na prática que você aprendeu mais? É sempre assim. Então Bartimeu, ele nos ensina a prática. Qual é a teoria? Jesus diz assim: todo aquele que pede, recebe. Pedi, pedi e recebereis. Lá na epístola de Tiago: nada tendes, porque não pedis, ou pedis mal. Lá no Antigo Testamento: clama-me e responder-te-ei, e tu me glorificarás. Então, qual é a teoria? Nós precisamos pedir. O ensinamento é essa: você quer alguma coisa? Peça. Cutuque a pessoa que está aí do seu lado e diga: você quer alguma coisa de Deus? Peça. Peça. É uma lei escrita nos céus. É uma lei ditada por Deus. É uma lei emanada do coração do Altíssimo. Você quer alguma coisa? Peça. Peça para receber. Pergunta aí mais uma vez: você já pediu? Olhe nos olhos da pessoa e diga: não tenha vergonha de pedir. Eu fico olhando para Bartimeu. Bartimeu devia ser mestre na arte de pedir, porque ele era um mendigo. Ele pedia esmolas todos os dias. E foi justamente um mestre na arte de pedir
que Deus escolheu para nos ensinar a prática de pedir. Bartimeu estava lá na beira do caminho, sentado no barranco. De repente ele ouviu o caminhar de uma multidão de pessoas. De repente ele ouviu o burburinho de vozes que aumentava como o barulho de muitas águas. Ele era cego, não sabia o que estava acontecendo. Então, com certeza, perguntou para alguém: o que está havendo? E disseram: é Jesus passando. É Jesus passando. Diga: Jesus Cristo está passando por aqui. Percebeu a passagem do Senhor? Bartimeu falou com os seus botões, com o seu próprio coração: Jesus. Jesus é aquele que ressuscita os mortos. Jesus é aquele que dá mobilidade aos paralíticos. Jesus é aquele que cura os leprosos, os cancerosos. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Então, se Ele é o Filho de Deus, se Ele é o Messias, as suas mãos estão carregadas de bênçãos. Ele pode fazer qualquer milagre, inclusive devolver-me a visão. Você tem esse entendimento? Você acredita no seu coração? Você acredita com inteireza de coração que para Jesus não existem impossíveis? Sim ou não? Bartimeu acreditava. E porque acreditava, ele pôs em prática a palavra de Deus. Ele pediu, ele clamou, ele insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Não são poucas as pessoas que querem apagar a nossa fé, que querem nos impedir de praticar a palavra de Deus. Quando você começa a viver a palavra de Deus, até as pessoas mais próximas, até membros da sua família, começam a criticar, começam a lançar palavras negativas para desestimular você.
para apagar a chama da fé que está crescendo. Muitos disseram que Lula jamais seria presidente. No mundo inteiro não faltaram pessoas que diziam que Barack Obama nunca seria eleito nos Estados Unidos. Ultimamente, a maioria das pessoas diziam que Hugo Chávez não conseguiria mais um mandato. Quando a presidenta Dilma se candidatou, as pessoas olhavam e diziam bobagem. O Brasil nunca teve uma mulher nesse cargo e não será essa a primeira. Eu sei que você ouviu isso muitas vezes. Mas todos eles não deram ouvidos às conversas negativas. Todos eles não desistiram de lutar. Está aí a primeira mulher na presidência. Diga aí para o homem do seu lado: diga, eu não desisto nunca. Você vai ter que me suportar, porque eu vou vencer. Diga, eu nasci para vencer. Tentaram apagar Bartimeu. Tentaram calar a sua voz. Mas ele perseverou. É uma outra lição. Jesus nos diz que nós precisamos clamar. E clamar muitas vezes sem desanimar. Precisamos ser como aquela viúva lá em Israel. Ela tinha a sua causa nas mãos de um juiz muito corrupto, um juiz venal. Ele se vendia. Mas aquela viúva disse: olha, eu vou arrancar a minha bênção das mãos desse juiz. Eu vou alcançar a vitória. E como foi que ela alcançou? Perseverando, insistindo, pedindo sem cessar. O juiz nem havia levantado da cama e ela estava lá. Julgue a meu favor. O juiz sentava para almoçar. Julgue a meu favor. O juiz estava lá comendo um vitelo assado no jantar. E a viúva: julgue a meu favor. De madrugada o juiz estava no melhor dos sonos e a viúva lá na janela: julgue a meu favor. Muitos meses. Aí aquele juiz disse: essa mulher não vai me dar sossego. E se eu não der ganho de causa para ela, eu não sei o que ela vai fazer. Então eu vou julgar a favor dela. Eu vou dar ganho de causa para ela. E assim aconteceu. Foi Jesus quem contou essa história para dizer que nós precisamos perseverar
no pedir. Eu prestei atenção também no testemunho do cooperador Zé. Ele não conseguia andar direito. A operação, ao invés de consertar a coluna, deformou completamente. Porque as dores eram horríveis. Nem caminhar direito ele conseguia. Uma das piores coisas é a pessoa não poder caminhar. Não ter a liberdade de ir e vir, que é até um direito garantido na nossa Constituição, não é, doutor? É um direito garantido. Então o cooperador Zé estava completamente enfermo. Veio na celebração, a mulher dele pensou que ele estava dormindo, mas não estava dormindo, estava anestesiado pelo Espírito Santo. E aconteceu uma vez, duas vezes, e ele continuava com aquele problema. Ele não foi curado na primeira vez. Ele continuava com dificuldade para andar, com dores terríveis. Mas ele perseverou 1 mês nas celebrações. E todas as vezes dormia. Então a mulher dele pensava: o que adianta você ir à igreja se você só dorme? Diga aí para a pessoa do seu lado: aqui não tem problema dormir. Aqui o sono vem de Deus. Por isso não fique escandalizado, escandalizada, se durante a celebração você dormir. Com plena certeza é Deus tratando com você. Foi o que aconteceu com o missionário Zé. 1 mês depois, ele estava curado. Não só andando, mas correndo para todo lado. Voltou ao trabalho e quando voltou ao médico, foi liberado completamente. Então Bartimeu, ele não deu ouvidos àqueles que queriam calar a sua voz. Ele continuou gritando, continuou clamando: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando você clama, e clama com insistência, é a lição de Bartimeu. Às vezes não basta clamar. Diga: muitas vezes não basta clamar. É preciso clamar com insistência. E como ele clamava insistentemente, Jesus parou. Jesus está parado aqui agora. Ele está olhando. E para quem ele está olhando? Para aquele que já começou a clamar. Para aquela que já começou a gritar. Diga: para o insistente. Jesus parou. E perguntou: quem me chama com tanta insistência? Quem clama o meu nome com tamanha fé?
e disseram: ah, Jesus, nem dê importância, é um pobre coitado, um mendigo, um cego, um tremendo pecador, nem dê ouvidos. Jesus não está interessado hoje em quantos pecados você carrega. Jesus não se importa se você é uma mulher triste, angustiada, desanimada. Ele não quer saber se você tem dinheiro, não tem, se está desempregado ou bem empregado. Ele só olha para uma coisa neste momento. Para uma coisa. Ele nem olha para o seu problema. Ele nem quer saber o problema que você tem. Ele olha só para uma coisa. Para a sua fé. Para o seu acreditar. Diga: Jesus, eu creio. Creio no teu poder. Mas aumenta a minha fé. E Jesus disse: tragam-no até mim. Tragam-no até mim. Percebeu? Ele não vai até você. O primeiro passo é seu. Ele não diz assim: eu vou atrás dos oprimidos, dos atribulados e vou aliviá-los. Não é assim, não. Ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. Percebeu? O primeiro passo é nosso. Diga: Jesus, eu vim para ter um encontro contigo. Eu vim porque o Senhor está aqui. Tragam-no até mim. Percebeu? Ele não foi até o cego. Ele disse: tragam-no até mim. E o cego não esperou que o levassem. O cego não esperou que o levassem. Ele mesmo correu até Jesus. Essa é a atitude que nós devemos tomar. Correr até Jesus. Chega de choro. Chega de desespero. Chega de reclamação. Chega de lamúrias. Corra até Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado, faça de conta que é aquela pessoa que reclama, que chora no seu ombro, que
diz que nada presta, nada serve. Diga assim: corra para Jesus. Ele é mais forte do que eu. Corra para Jesus. Não adianta reclamar. Não vale chorar. O que faz diferença é ouvir a palavra de Deus e correr para Ele. E Bartimeu correu com todas as forças. Tropeçou na primeira pessoa, bateu na segunda, levou um tombo, levou outro, esfolou o braço, feriu a testa. Mas ele chegou. Diga: não foi fácil. Não é fácil para um homem cego atravessar a multidão. Diga: Jesus, eu também estou cego. Porque eu não tenho corrido na tua direção. E Bartimeu correu até Jesus. E quando chegou aos pés do Senhor, ouviu esta pergunta: que queres que eu te faça? O que é que Jesus queria? Mais um pedido, mais um clamor. Então pedir é fundamental. E por que é que você pede tão pouco? E por que pede tão mal? Por que é que você não é mais insistente? Por que não dobra mais os joelhos na presença de Deus? Por que não faz um jejum de vez em quando? Por que não comparece às vigílias? Por que não vai na oração do monte? Falta de tempo? Jesus diz assim: se você não tiver tempo para mim, eu também não tenho tempo para você. Aquele que me negar diante dos homens aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus no último dia do planeta. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero enxergar. O meu maior problema é a cegueira, eu quero ver. Jesus estendeu a mão e tocou em Bartimeu. E que Ele vai tocar em você nesta noite. Jesus vai tocar em você nesta noite. Profetize. Profetize. Esta igreja é uma igreja de profetas. Profetize. Jesus tocou em Bartimeu e imediatamente ele recebeu o milagre, alcançou a vitória, ganhou a bênção, começou a enxergar perfeitamente e maravilhado, ele tudo via.
E eu quero ensinar, quero terminar este ensinamento repetindo a palavra mais importante do Evangelho de hoje, que é a parte final do último versículo. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Seguia Jesus estrada afora. Jesus quer discípulos, seguidores. Não venha até Jesus somente para receber um milagre, para receber uma bênção. Quantas pessoas vieram até aqui, receberam um grande milagre, uma grande bênção, foram embora, nunca mais voltaram. Mal sabiam elas que as bênçãos de Deus não cessam jamais. Que as bênçãos de Deus são cada vez maiores. Então, o importante é seguir Jesus. Diga bem forte: importante é seguir Jesus. Diga aí para a pessoa da direita, da esquerda: importante é seguir Jesus.